Vamos abrir carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo 6. Vamos ler do versículo 1 ao 10, Gálatas 6. Todos encontraram Gálatas aí? Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vocês que são espirituais, restaurem essa pessoa com espírito de brandura. E que cada um tenha cuidado para que não seja também tentado. Levem as cargas uns dos outros e assim estarão cumprindo a lei de Cristo. Porque se alguém julga ser alguma coisa não sendo nada, engana a si mesmo. Mas que cada um examine o seu próprio modo de agir e então terá motivo de gloriar-se unicamente em si e não em outro, porque cada um levará o seu próprio fardo. Mas aquele que está sendo instruído na palavra, compartilhe todas as coisas boas com aquele que o instrui. Não se enganem, de Deus não se zomba, pois aquilo que a pessoa semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua própria carne, da carne colherá a corrupção. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque no tempo certo faremos a colheita, se não desanimarmos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Seja abençoada a leitura da palavra. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de compartilharmos agora a mensagem desta manhã. Que o Senhor seja glorificado, que a tua igreja seja edificada. Em nome de Jesus. E que tu possas, Senhor, usar-me para a tua glória. Amém. Podeis sentar. No ano 2000, houve o lançamento de um filme intitulado Duelo de Titãs. E a trama narra uma história real ocorrida no ano de 1971, envolvendo tensões raciais geradas em um projeto esportivo que integrava estudantes brancos e negros. A diretora de uma escola de ensino médio da cidade de Alexandria, no estado da Virgínia, Estados Unidos, é forçada a reunir, a juntar adolescentes negros em um colégio só de brancos. Então ela contrata Herman Boone, estrelado por Denzel Washington, para ser o técnico e comandar o time de futebol americano daquela escola, o colégio T.C. Williams High School. Era um técnico negro. Os ânimos se exaltam entre os estudantes. Eles pressionam o técnico, também por ser negro. Mas aos poucos eles começam a ceder às instruções dadas por ele, até que entram em campo e se tornam uma família. O
técnico exige que cada jogador aprenda algo sobre um dos seus companheiros de outra raça. Até que finalmente eles acabam cantando juntos no vestiário e na hora do almoço. E no fim do filme é possível ver o Gary, um dos líderes brancos do time, visitando o Julius, um dos líderes negros que está internado no hospital. E quando o Gary chega para visitar o Julius, dizem, só a família que pode entrar. Ele fala, mas eu sou irmão dele, não vê que a gente é parecido? O branco visitando o negro, ele brinca com o pessoal da enfermagem, a gente é parecido, somos irmãos. E ao final, é permitido que ele entre para fazer a visita, e eles então dizem, quando você sair daqui, a gente vai morar no mesmo bairro. Algumas lições que a gente pode tirar, que a gente pode extrair do filme, são que nós devemos aceitar o próximo como ele é e não como nós gostaríamos que ele fosse. Que nós devemos vencer as barreiras de preconceito e, principalmente, nós devemos promover o respeito entre as pessoas. Quando aqueles estudantes pararam de brigar uns com os outros e se tornaram uma família diversa, mas uma família, os integrantes do time então se superaram como uma equipe. E essa é uma boa ilustração, meus irmãos, da igreja, uma boa ilustração da família de Deus, a comunidade bíblica. Nosso inimigo não é nosso irmão ou nossa irmã. Nós devemos encorajar e ajudar uns aos outros como uma família. E se o futebol, seja o futebol americano ou o futebol aqui brasileiro, pode aproximar e unir as pessoas, e eu já dei exemplo aqui de torcida, do torcedor que vai para o estádio e lá, uma pessoa que ele nunca viu, na hora do gol, ele abraça, ele cumprimenta, ele pula, ele toca aqui, com estranhos. Se o futebol é capaz de unir as pessoas, quanto mais o poderá o Evangelho. E essa unidade no Evangelho, ela não se manifesta somente em palavras, mas ela também, ela se expressa, ela se manifesta em atos concretos de amor. Uma das características mais marcantes da igreja primitiva era o cuidado que os membros tinham uns com os outros. Mas será que se alguém desse uma espiadinha na nossa família e CNV Jardim Alvorada, vamos supor que tivéssemos um BBB aí, um Big Brother da ICNV Jardim Alvorada, e as pessoas pudessem todo dia nos acompanhar pela câmera nas nossas vivências. Se alguém se dedicasse um dia inteiro a observar, a espiar nossa igreja, será que perceberia essa característica de cuidado de uns para com os outros? Guilherme, lá no finalzinho, no finalzinho está dando um pouquinho de microfonia. Por favor, dá uma ajudinha. Será que eles perceberiam e poderiam dizer, verdadeiramente, eu dou testemunho, aquela igreja lá, as pessoas lá se importam, as pessoas lá se preocupam, as pessoas lá cuidam umas das outras? Ou será que diriam assim, veja como que eles criticam uns aos outros? Olhe
Como fofocam? Observe só como eles são educados quando estão juntos na congregação, mas não cuidam uns dos outros. Será que seria essa a percepção que eles teriam? Infelizmente, irmãos, hoje em dia, as brigas e intrigas, os ruídos entre irmãos, pessoal ou virtualmente, ainda está dando a microfonia no finalzinho. São muito frequentes e há pouco companheirismo bíblico, há pouca prática dos mandamentos recíprocos, dos mandamentos de uns para com os outros, que são tão presentes no Novo Testamento. A quantidade de vezes que aparecem as passagens, a expressão uns aos outros ou uns dos outros, uns com os outros, no Novo Testamento, demonstram a importância do cuidado mútuo na igreja, do cuidado mútuo entre irmãos e irmãs na igreja. O fato de haver tantas dessas passagens mostra que essa dinâmica é inegociável na vida da igreja, a comunidade da fé no Novo Testamento. É uma lista bastante extensa e eu não vou trazer a lista toda, mas é uma lista extensa. João 13:34 diz: eu lhes dou um novo mandamento, o Senhor Jesus dizendo, que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei, que também vocês amem uns aos outros. Só num versículo, 2 vezes a expressão é repetida. Que vocês amem uns aos outros, e assim como eu os amei, que também vocês amem uns aos outros. Ele não apenas ensinou que nós temos que amar, ele demonstrou que nós temos que amar. Ele deu exemplo. Romanos capítulo 12, versículo 5, assim também nós, embora sejamos muitos, nós somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Fazemos parte da membresia do corpo de Cristo e não somos membros avulsos, não somos membros independentes, nós somos membros uns dos outros. No mesmo capítulo de Romanos, o 12, no versículo 10, Paulo diz: amem uns aos outros com amor fraternal. Gálatas 5,13, sejam servos uns dos outros pelo amor. Pertinho aqui do texto que nós lemos, versículo 13, porque vocês, irmãos, foram chamados à liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à carne, pelo contrário, sejam servos uns dos outros pelo amor. Gálatas 6:2, texto que nós lemos, o que diz? Levem as cargas uns dos outros. 1 Coríntios 12, versículo 25, diz, para que não haja divisão no corpo. Paulo está falando do corpo, usando o exemplo da igreja como um corpo. Então ele diz que não haja divisão no corpo, mas para que os membros cooperem com igual cuidado em favor uns dos outros. Ainda está. Tira aqui, de repente é o retorno, tira aqui do retorno. É uma lista longa, meus irmãos, mas o que temos como propósito nesta manhã é destacar que nós somos chamados ao cuidado genuíno que temos que ter uns com os outros.
deve haver um cuidado entre nós, um cuidado mútuo. Nós devemos nos dedicar a isso. Em todos esses textos, o que fica evidente que Deus nos chama a um elevado compromisso, ou um elevado grau de compromisso uns com os outros. Mas também nos dá um vislumbre do que nossas igrejas locais podem se tornar, se nós aprendermos a cuidar e sermos cuidados, como nos ensinam as Escrituras. Sou só eu que estou ouvindo essa caixa aí? Desliga ela. Ao nos voltarmos para o texto de Paulo, aos Gálatas, nós vemos o apóstolo tratar da vivência ou da prática do Evangelho. Primeiro, no capítulo 5, do versículo 1 ao 12, ele mostra o Evangelho praticado em liberdade. Para a liberdade foi que Cristo vos libertou. Não somos mais escravos da lei veterotestamentária, agora nós somos guiados pela lei de Cristo. Depois, Paulo dá destaque ao evangelho praticado em amor. Agora, do versículo 13 em diante, ele vai falar do evangelho praticado em amor, que era também uma exigência do Velho Testamento, e ele menciona no versículo 14 do capítulo 5, ele menciona Levítico 19, 18, para destacar que isso também é uma exigência elevada no Novo Testamento. Veja o que diz o versículo 14: porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, ame o seu próximo como a você mesmo. Ele está citando Levítico, para dizer, bom, mas isso agora também continua elevado num grau ainda maior, segundo a lei de Cristo. Se já era importante na lei levítica, lá na lei do Velho Testamento, mais ainda agora, segundo a lei de Cristo, no Novo Testamento, não há nada mais elevado também. E por último, no capítulo 6, Paulo vai tratar da questão da prática do Evangelho no serviço. Então, a Sociedade Bíblica colocou como título aí o auxílio mútuo e a responsabilidade pessoal, ajuda, o serviço mútuo. O cristão tem ainda uma lei a cumprir, irmãos, a lei de Cristo. E só podem cumpri-la no poder do Espírito, quando eles se servem mutuamente na comunidade da fé, quando eles se servem mutuamente na comunhão da igreja. O crente obedece à lei do amor. Cristo disse: eu lhes dou um novo mandamento, que vocês amem uns aos outros. O Espírito de Deus é um espírito de amor, porque Deus é amor. Quando andamos no Espírito, nós permitimos que Ele opere por nosso intermédio para abençoar outras pessoas, para ajudar os outros, em vez de usar a nossa liberdade em Cristo para propósitos egoístas. Outros é uma grande palavra no Evangelho, meus irmãos. Nós devemos seguir o exemplo de Jesus e viver nos importando com os outros. Desobrigação da lei não quer dizer independência uns dos outros, pois pertencemos à mesma família e ministramos uns aos outros. Assim, a ênfase nesses versículos 1 a 10,
está não no eu, mas no outro. Eu quero pensar um pouquinho com você a partir desses versículos. Primeiro, Paulo destaca a ajuda espiritual dada aos outros. Versículo 1 a 5. Devemos cuidar, devemos nos importar com os outros. Supondo que algum crente caia no laço do diabo e seja pego em algum pecado, como devemos nos comportar? Correr lá e falar para o pastor. É isso? Devemos apontar o dedo e dizer: você, eu peguei, eu flagrei, eu te vi. Devemos de pronto ter uma atitude de julgamento e de condenação? Se formos espirituais, não. O que Paulo diz aí para nós que somos espirituais? Nós que temos o Espírito e os frutos do Espírito na nossa vida, irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, pode ser que alguém tenha sido pego num flagrante por outros membros da igreja ou por outro membro da igreja, no delito, cometendo um pecado. Ele diz: se isso acontecer e alguém for surpreendido, for encontrado em falta, cometendo um pecado, vocês que são espirituais, façam o que com essa pessoa? Condenem ela. É isso? Está escrito o quê? Restaurem ela. E restaure não é batendo: vem cá, seu miserável, eu te peguei no flagrante, agora você tem uma oportunidade. Como que machucando o ferido. Restaure com amor, restaure com espírito de mansidão, com espírito de brandura. Paulo usa aqui uma palavra na medicina, um termo médico usado para consertar, como que alguém está com uma fratura exposta, com o osso quebrado, e você encontra aquela pessoa ferida, com uma fratura exposta, você coloca o osso no lugar. Porque nós somos membros do corpo de Cristo, meus irmãos. Se encontrarmos um cristão em pecado, é como se aquele irmão fosse um osso do corpo de Cristo quebrado. Cumpre a nós restaurá-lo, porque um osso quebrado enfraquece o corpo e adoece o corpo. Então nós devemos restaurá-lo. E esse trabalho precisa ser feito com mansidão, com brandura, como já disse. O Tony Merida, no livro Ame a Sua Igreja, ele vai nos dizer que um cristianismo cheio do Espírito Santo consiste numa busca constante pelos irmãos e irmãs que caíram, a fim de gentilmente restaurá-los. Numa cultura privatista e individualista como a do século 21, muitas pessoas podem achar esse movimento desconfortável, um incômodo. Mas não há como negar que seja esse movimento uma característica do cristianismo bíblico. Pode ser que a pessoa que foi encontrada em pecado diga: você não tem nada que ver com a minha vida.
Você não pode ajudar quem não quer ser ajudado. Se você encontra uma pessoa caída, ferida, com uma fratura exposta, e você quer ajudar e ela rejeita a ajuda, então deixe. Eu sou guardião do meu irmão e eu preciso de um irmão para ser o meu guardião também. Amém? Cantávamos muito isso antigamente. Eu preciso de você, você precisa de mim, nós precisamos de Cristo até o fim. Era isso e eu sei que foi pago um alto preço, como nós cantamos. Mas, pastor, a pessoa não deveria ser disciplinada? Sim. Mas primeiro se oferece a restauração, o tratamento. Não é assim em Mateus 18, quando Jesus fala sobre disciplina eclesiástica, sobre a disciplina na igreja? Qual é a primeira atitude? Tratar o irmão. Vai ao irmão, conserta, trata a ferida exposta, a fratura exposta. Bom, se o irmão não aceitar, chama 2 testemunhas. Se ele não aceitar, leva para a igreja. Se não aceitar, exclui. Então, primeiro se oferece a restauração, o tratamento, depois, se ela não se submeter à restauração e tratamento e ao conserto, então nós devemos aplicar as medidas disciplinares de Mateus 18 e 1 Coríntios 5. Mas, meus irmãos, há uma nota de cautela aqui no versículo 1. Que nota é essa? Olhe comigo. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vocês que são espirituais, restaurem essa pessoa com espírito de brandura. E aí vem a nota de cautela. E que cada um tenha cuidado para que não seja também tentado. Quem socorre uma pessoa em pecado precisa tomar cuidado com o seu próprio coração para também não ser tentado. Para que não tenhamos mais fraturas expostas. A seguir, Paulo fala do irmão ou irmã que está sendo oprimido por algum fardo. Versículo 2. Levem as cargas uns dos outros e assim estarão cumprindo a lei de Cristo. Temos aqui uma missão diária para todo crente. Atenção aos fardos dos outros e comprometimento em aliviá-los. Nós não podemos pensar apenas nos nossos próprios fardos. Nós devemos estar atentos a irmãos nossos que têm às vezes fardos pesados demais e que precisam de apoio, que precisam de ajuda. Pessoas com enfermidades, às vezes um tratamento contra o câncer, que se deslocam daqui, às vezes, para o Rio, para o INCA, várias vezes na semana, e nem todos têm condução. Poderia ser um exemplo de um fardo pesado demais para alguém carregar sozinho. Pessoas que têm a incumbência, que acabam ficando com a incumbência de cuidar de parentes, de familiares, às vezes um irmão idoso, uma irmã, às vezes a mãe ou o pai, sozinhas. E isso acaba se tornando uma opressão, um fardo pesado demais para aquela pessoa. Precisamos estar atentos aos fardos pesados dos outros. E de alguma maneira nos comprometermos em ajudar a aliviar esse fardo. Nós temos de levar os nossos fardos além de levar a carga uns dos outros. Há fardos que nós podemos aguentar sozinhos, mas há outros pesados demais.
que precisam ser compartilhados. É pecado fugir da responsabilidade enquanto eu tento ajudar os outros. Ao ajudar os outros, nós devemos ter um espírito de submissão também. Não achar que nós somos melhores que eles. E aqui tem uma outra nota de cautela. No versículo 3. Porque se alguém julga ser alguma coisa não sendo nada, engana a si mesmo. Se eu me considerar nobre demais, e há várias razões para isso, porque na medida em que eu ajudo pessoas, eu ajudo a aliviar o fardo pesado de algumas pessoas na comunidade, é possível que eu ganhe muita notoriedade, porque as pessoas por gratidão dizem: o fulano me visitou, o fulano me ajudou, quantas vezes me levou para a consulta, quantas vezes me levou para o exame, vez após vez me acompanhou durante todo o tratamento. É possível que a pessoa ganhe reconhecimento público e pode começar a achar, a pensar de si além do que convém. Ou pode se tornar orgulhoso. E se achar maior do que a pessoa que tem o fardo pesado. Se eu me considerar nobre demais para me curvar e ajudar um irmão, então, meus irmãos, eu preciso tratar o meu coração, eu preciso de tratamento também. Nem devo me negar a ajudar, achando que eu sou maior do que aquele que precisa, como também não devo ficar à espera de recompensa e de reconhecimento por isso. Devemos deixar o julgamento e a recompensa para Deus, porque Deus tudo vê, porque Deus tudo sabe, e Ele sabe o que faz e Ele nunca erra. Então, irmãos e irmãs, estejamos preparados para restaurar alguém que precise. Não devemos pressupor: a igreja está tão bonitinha, os cultos são tão maravilhosos, está tudo funcionando tão bem, que presença na hora do louvor e da adoração, que bênção, que coisa linda, que palavra abençoada. Não devemos nos contentar apenas com isso e achar que está tudo perfeitinho, que está tudo bem. Não tem ninguém precisando de ajuda, não tem ninguém precisando de nada. Sempre há alguma falta, mesmo quando a gente já tem conhecimento de todos os mandamentos. Sempre há alguma falta. Conhece esse mandamento? Conheço desde criança. Sabe esse também, aquele também. Uma coisa te falta. Sempre há alguma falta, sempre há alguma necessidade, sempre há algum necessitado. Como igreja, como família, nós devemos estar preparados para restaurar alguém que precise. E não pressuponha que alguém irá atrás dos desviados, que alguém vai atrás daqueles irmãos de difícil trato. Às vezes eu ouço: mas fulano é tão difícil. Que pessoa difícil. Jesus morreu não somente pelos bonitinhos e pelos fáceis. Ele morreu por todos, pelos difíceis também, quando todos éramos pecadores, todos, irmãos. Precisamos ir atrás de todas as pessoas, também daqueles de difícil trato. E não deixe esse trabalho somente nas mãos dos pastores e líderes. Paulo não está escrevendo para os presbíteros da igreja. Paulo está falando para a membresia da igreja. É trabalho de todos. Não é trabalho só dos líderes, não é trabalho somente dos pastores. Cuidar, tratar, exortar, admoestar.
acolher. Amém? Preciso correr por causa da hora. Estou incomodado com essa microfonia aí. Versículos 6 a 8. Então, primeiro, ajuda espiritual, auxílio espiritual, cuidado espiritual. Depois, versículos 6, 7 e 8. Mas aquele que está sendo instruído na palavra, compartilhe todas as coisas boas com aquele que o instrui. Não se enganem, de Deus não se zomba, pois aquilo que a pessoa semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Paulo muda então um pouco o foco aqui. Os versículos 6 a 8 ensinam que o crente que escuta a palavra, que aprende a palavra, ele deve compartilhar as suas bênçãos materiais com quem o ensina. A lição básica aqui, meus irmãos, é doar, é compartilhar. Versículo 6, aquele que está sendo instruído na palavra, doe, compartilhe todas as coisas boas com aquele que o instrui. Então Paulo fala que a gente deve estar prontos para ajudar espiritualmente e devemos estar prontos para ajudar também materialmente. Não podemos, na obra de Deus, ser meros consumidores que vão à igreja somente pensando em acumular bênçãos, em acumular benefícios, sem se doar, sem compartilhar algo significativo com o corpo, com a comunidade, como diz o Tim Keller. E o princípio é que o que é bom e correto, que a igreja venha prover para os que ministram, para aqueles que ensinam a palavra. Isso encontra substância, isso é respaldado pelo apóstolo Paulo em outras cartas, em 1 Coríntios 9, 11 a 14, em 1 Timóteo 5, 17 a 18. Mas a preocupação principal do apóstolo Paulo aqui não é o dinheiro em si, mas é o avanço do evangelho, é o avanço da pregação da palavra. E obviamente que Paulo tem em vista aqui também a preocupação com as condições devidas, que hajam condições devidas para que a igreja tenha como acudir aos necessitados, como o diácono Luizinho orou. Se houver alguém necessitado, porque sempre há alguém necessitado. Como a igreja vai avançar na evangelização se não houver recursos? Como a igreja vai avançar no cuidado em ajudar as viúvas, os órfãos, as mães solteiras, aqueles que ficam muito tempo desempregados? Se não houver recurso. Paulo sabe que o meio designado por Deus para cumprir essa missão é a proclamação da palavra por mestres fiéis. De modo que quando uma igreja cuida das necessidades dos que lhes ensinam, lhes pregam a palavra, é como se ela dissesse: nós queremos que a palavra de Deus seja pregada fiel e efetivamente, então nós vamos prover o necessário, não vamos deixar que haja falta. Amém? Estou correndo. Então, versículos 9 e 10. E não nos cansemos de fazer o bem, porque no tempo certo faremos a colheita, se não desanimarmos. Mas tem algo antes aqui, antes de eu falar desse versículo. Há um cuidado aqui com a santidade pessoal. Ainda aqui nos versículos 7 e 8. Uma comunidade cheia do Espírito Santo busca santidade pessoal.
A vida pessoal impacta diretamente a vida relacional. Portanto, uma das maneiras mais importantes de contribuirmos para a saúde da igreja local é praticando uma piedade cheia do Espírito Santo. Tanto que Paulo diz que quem deve cuidar daqueles que estão espiritualmente necessitados são os espirituais, são os piedosos. Quando eu busco mortificar o pecado na minha vida, isso inevitavelmente vai redundar em bênção, vai refletir na vida de outros. E quando eu sou complacente com o pecado, isso tem impacto negativo também naqueles que estão à minha volta. Na realidade, é impossível pecar isoladamente. Não importa quem você seja, quem eu seja, nós colhemos o que plantamos. Então escolha o seu campo, onde você vai semear, com cuidado. Cuidar dá trabalho. É um privilégio e uma bênção, mas não é fácil. É por isso que o apóstolo nos encoraja dizendo: e não nos cansemos de fazer o bem, versículo 9, por quê? Porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Todo cristão pode acabar desanimado depois de ajudar, depois de acolher, depois de incluir, depois de socorrer, depois de servir. Ele pode acabar desanimado após as suas boas obras. Por isso aqui é como se Paulo dissesse: continuem semeando, não parem de semear, continuem amando uns aos outros, não parem de amar, continuem visitando, jamais deixe de visitar. Lembre-se do Senhor, continue levando a ceia, continue fazendo culto nos lares, ajude quem não pode vir na igreja, se importe com essas pessoas, continue levando os fardos uns dos outros, continue, não desistam, não parem, continuem socorrendo os necessitados, porque Jesus é digno disso tudo. Não se canse, não se canse. Cristãos devem ser conhecidos pelo evangelho prático, pelo serviço e bondade práticos, irmãos. Como diz o versículo 10, por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o quê? Façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Devemos nos esforçar para demonstrar misericórdia para com todos. Devemos fazer o bem a todos sem olhar a quem? De fato, para com aqueles que têm necessidades urgentes ao redor do mundo, nós devemos ter uma atitude de compaixão, de misericórdia, de generosidade, mas especialmente para com os irmãos e irmãs que são da nossa família, da família da fé. Logo, nós encontramos aqui uma outra missão diária: buscar oportunidades para abençoar outros, fazendo o bem para eles. Deus também se agrada disso. Deus também se agrada com isso. Então eu finalizo com essas palavras. O amor cristão não é uma ideia abstrata. O amor cristão envolve demonstrações reais de bondade, habilitadas pelo Espírito Santo. A cruz mostra que o amor cristão implica em um amor que resulta em ação. Eu já falei disso aqui hoje. Jesus não apenas disse que nos amava, ou que nos ama. Jesus demonstrou esse amor.
Ele se doou. Ele não esperou que nós, com fratura exposta do nosso pecado, nos levantássemos e fôssemos até Ele, se arrastando. Ele veio até nós. Ele veio até nós. Que amor maravilhoso. Que amor impressionante. Amém? Muitas missões aqui hoje, né? O que eu vou fazer com tudo isso? O que eu vou fazer depois disso? Nosso trabalho não é deixar vocês confortáveis no banco. Parte do nosso trabalho é deixá-los desconfortáveis aí. E essa é uma palavra que tem essa finalidade. Causar desconforto para nós, não só para vocês, para mim também. Porque às vezes eu estou aí no banco, né? Quando o pastor Guilherme e o pastor Yuri estão pregando aqui, ou algum diácono ou uma irmã, eu estou sentado. Eu faço parte desse corpo. Amém? Tem tanta coisa que a gente pode fazer. Tem tantos amigos nossos com fraturas expostas. Tem tanta gente precisando de cuidado. Na igreja primitiva, Lucas registra um texto de uma irmã que faleceu. E a igreja chorou tanto pela morte daquela irmã. Era Dorcas o nome dela. Era uma mulher que fazia boas obras, que ajudava tanta gente na igreja. Fazia tricô, crochê. Costurava e ajudava as pessoas. A igreja presbiteriana tem lá um ministério das Dorcas, das irmãs que ajudam, que cuidam, que se preocupam, que se importam. A igreja de Cristo precisaria de muitas Dorcas, precisa de muitas Dorcas, porque há muita gente carente, há muita gente necessitada. Há pessoas com lutas, precisando de apoio. E nós podemos ajudar. Senhor, obrigado por tua palavra. Obrigado, Senhor, pelos irmãos que ajudaram o apóstolo Paulo, e vemos isso, e ele cita tantos nomes na igreja em Roma, pessoas, inclusive, que arriscaram a própria vida para cuidar do apóstolo Paulo. Levanta, Senhor, entre nós, levanta, Senhor, esta comunidade, levanta esta igreja, desperta-nos, Senhor, a fim de sermos usados por Ti, como uma igreja que cuida, onde os crentes cuidam uns dos outros. Em nome de Jesus, por amor de Cristo, por amor de Cristo. Vamos ficar de pé?